Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula aí de Mateco 2, começando o capítulo 13 do Callister agora, né, que é a parte de aplicações e processamento das cerâmicas. Então o capítulo 12, que é estrutura e propriedades, já foram, agora é aplicações e processamento, que é algo mais voltado para a prática, né, mas onde eu vou aplicar a cerâmica e como funciona a fabricação desses materiais cerâmicos, né. A gente fica tão perdido estudando metais que muitas vezes a gente acaba passando batido nessa parte aqui. Mas também é importante. Então, na parte de cerâmicas, capítulo 12 e capítulo 13 é exatamente o que cai na prova de vocês. Né? Como falei antes, muito provavelmente na terceira quinzena nossa, eu vou aplicar alguma prova aí para vocês sobre cerâmicos. Eu não sei como é que vai ser ainda, vou buscar uma orientação aí com a coordenação, mas vai rolar uma provinha aí. Porém, já distribuí alguns pontos através de resumo. Então, resumo 12 vocês já me entregaram, resumo 13, por favor, façam. Eu vi que algumas pessoas não fizeram e esse é um ponto de graça, né? Já estou dando vários pontos aqui, então quer dizer que eu não preciso pegar tão leve assim na prova, né? Enfim, vamos lá. No capítulo anterior, a gente viu que tem muitas diferenças entre os metais e os cerâmicos, né? Nas características, nas propriedades, na estrutura entre metais e cerâmicos. São materiais totalmente diferentes. Né? Consequentemente, eles são aplicados em situações diferentes. Né? Então, assim, muitas vezes a cerâmica e o metal eles não competem numa aplicação. Né? A cerâmica tem suas aplicações específicas determinadas e os metais têm suas aplicações específicas determinadas também. Né? Da mesma maneira que os polímeros também têm. Então eles não competem, eles meio que se complementam na questão de aplicações. Os materiais cerâmicos, do ponto de vista mais da aplicação, eu posso dividir em 6 grandes partes. Né? Na verdade aqui eu vou falar de 7, mas por via de regra são só 6. Vamos lá. Aqui está em inglês, porque o livro que eu tenho aqui está em inglês, mas eu vou falando para vocês aqui. Vidros, produtos à base de argila, refratários, abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas. Nessa aula de hoje também vou falar um pouquinho de carbonos, né, que é como se fosse uma sétima divisão aí. Mas lembrando que há uma grande discussão sobre em qual classificação deve entrar o carbono. Né? Aqui eu vou tratar como se fosse um material cerâmico, mas tenho em mente que dependendo da literatura pode tratar o carbono, livros diferentes tratam o carbono de maneiras diferentes. Beleza? Então tem essas 7 principais aí classificações de cerâmicos. Vidros, produtos à base de argila, refratários, abrasivos, cimentos, cerâmicas avançadas e carbonos. Produtos à base de carbono. Dentro de vidros eu tenho 2 classificações, que são os vidros e os vitrocerâmicos. Dentro de produtos à base de argila eu tenho 2 tipos aí de 2 subclassificações aí. Eu tenho argilas estruturais e louças brancas. Né? E dentro de refratários eu tenho 4 tipos. Eu tenho o refratário à base de sílica, à base de argila, básico e especiais. Eu vou falar mais sobre eles no futuro aqui nessa aula. Beleza? Então essas são as subdivisões. Eu vou concentrar mais a aula de hoje comentando um pouco sobre as aplicações de cada tipo. E na próxima videoaula, que em teoria é para a semana seguinte, eu vou falar mais sobre processamento, sobre como são fabricados esses materiais. Bom, começando pelos vidros, né? Os vidros são um grupo familiar de cerâmicas, a gente conhece os vidros, a gente vê vidros no nosso dia a dia aí o tempo todo. Aplicações típicas dos vidros: lentes, fibras de vidro, recipientes. Os vidros eles são, como eu falei na aula anterior,
silicatos não cristalinos que contêm outros óxidos, ou seja, tem a estrutura de um silicato, a estrutura não cristalina, ou seja, ela é amorfa ou amorfa, e contém alguns outros óxidos aí que melhoram as propriedades do vidro, né? Influenciam nossas propriedades. O objetivo é melhorar, né? Então, a definição de vidro é isso: são silicatos não cristalinos que contêm outros óxidos. As duas principais características do vidro são a sua transparência óptica e a facilidade com a qual eles podem ser fabricados, né? A transparência óptica, porque eles são transparentes, você consegue ver através deles, e a facilidade com a qual eles são fabricados, né? Aqui eu tenho uma tabela mostrando a composição e as características de alguns vidros comerciais, né? A composição, a gente vê que são compostos basicamente de vários óxidos, né? Principalmente de silício, né? Os silicatos. Aqui tem alguns tipos aqui, eu não vou detalhar muito essa tabela, mas a fim de curiosidade, mostrar com alguns tipos de vidros, né? E os vidros são isso aí. Vidros tem as aplicações que a gente costuma ver todo dia no nosso cotidiano, né? Agora, indo para os vitrocerâmicos. Lembrando, dentro de vidros, eu tenho duas classificações principais, né? Como estava aqui, né? São os vidros comuns, silicatos não cristalinos, e tem os vitrocerâmicos. A maioria dos vidros comuns, não cristalinos, eles podem ser transformados em uma estrutura cristalina por meio de algum tratamento térmico apropriado a altas temperaturas. Então, o que acontece? A maioria dos vidros, né, a definição de vidro no geral, é um silicato não cristalino. Porém, existe a possibilidade de eu tornar a estrutura do vidro cristalina. Quando eu faço isso, já não tenho mais um vidro, eu tenho um vitrocerâmico. É uma nova classificação, né? O processo de tornar a estrutura cristalina é o processo de cristalização, né, que é feito através de um tratamento térmico a altas temperaturas. O produto final, o vitrocerâmico, é um material policristalino com grãos finos. Beleza? Então eu tenho os vidros e tenho os vitrocerâmicos. Vidros, silicatos não cristalinos, vitrocerâmicos cristalinos. A formação desses grãos vitrocerâmicos, da estrutura vitrocerâmica, ela acontece através de uma transformação de fases, né? Pode fazer uma analogia até ao sistema, até as transformações de fase que a gente estuda no aço. Estuda no aço, meio confuso, né? Que a gente vê quando a gente estuda os aços, né? A gente vê as transformações de fase lá. Inclusive, a cinética da cristalização, ela também pode ser descrita usando aqueles mesmos princípios anteriormente, né, do aço, né? Aqui eu tenho um esboço de uma curva TTT para os vidros, né? Em vermelho aqui eu tenho a linha, né, a curva onde a cristalização se inicia, e em azul a curva onde a cristalização acaba. Né? Essa primeira transformação aqui é uma transformação rápida. A temperatura cai rapidamente e cai aqui no campo vitrocerâmico, passando do vermelho pelo azul. Ou seja, aqui começa a cristalização, aqui acaba a cristalização e o produto final vai ser um vitrocerâmico, né? Essa curva 2, ela não fica tempo suficiente aqui para chegar no ponto onde a cristalização começa. Então ela meio que tangencia essa curva onde a cristalização começa. Ou seja, essa curva aqui é a curva crítica, a curva que representa a taxa de resfriamento crítica, para o qual não vai acontecer a cristalização. Ou seja, se eu fizer um tratamento térmico de acordo com essa taxa de resfriamento aqui, essa taxa de resfriamento crítica, ou taxas maiores, né, que ela, não vai ser formado o vitrocerâmico, né? A cristalização não vai começar, então não vai haver cristalização, o resultado final vai ser um vidro não cristalino, que é o vidro comum que a gente estuda. Beleza? Então aqui eu até escrevi que na curva 1, que é a esquerda da direita, ocorre a cristalização, o produto final é vitrocerâmico.
ele atravessa as linhas. E a curva 2 representa a taxa de resfriamento crítica. Isto é, o resfriamento mínimo para o qual o produto final, a temperatura ambiente, é 100% vítreo. Ou seja, aqui eu tenho produto 100% vítreo. Qualquer curva à esquerda aqui eu vou ter produto 100% vítreo. E aqui na curva 1 eu tenho um produto final vitrocerâmico. Eu estou partindo do princípio que vocês já sabem interpretar esses gráficos, esses diagramas TTT, né, que a gente vê isso no aço, né? No aço é até um pouco similar, tem formação de bainita, de perlita, até martensita mais embaixo, até perlita fina, perlita grossa. Espero que vocês tenham visto isso lá em materiais de construção 1. Bom, não sei. Enfim, o foco aqui é o seguinte: vidros normais são estruturas não cristalinas. Vitrocerâmicos são vidros normais que passaram por um processo de cristalização e, portanto, apresentam uma estrutura cristalina. Beleza? Os materiais vitrocerâmicos eles foram projetados para apresentarem as seguintes características: resistência mecânica relativamente elevada, por ser alta resistência, baixo coeficiente de expansão térmica, tem boas propriedades para operar em altas temperaturas, boas propriedades dielétricas e boa compatibilidade biológica. Ou seja, são as 5 características principais aí dos materiais vitrocerâmicos. A ideia de tornar um material vitrocerâmico, de maneira grosseira, eu posso dizer que é melhorar as propriedades no vidro comum, né? Existem algumas aplicações onde é necessário que o vidro ele apresente uma resistência mecânica mais alta. Tem outras que não. Aquelas que precisam de uma resistência mecânica mais alta, é mais apropriado que a gente busque um material vitrocerâmico para essa aplicação. Aquelas que não precisam de uma resistência mecânica tão alta, é mais apropriado que eu busque um material de vidro comum não cristalino. Alguns vitrocerâmicos podem ser fabricados oticamente transparentes, enquanto outros são opacos. O atributo mais atrativo dessa classe de cerâmicos, dos vitrocerâmicos, é a facilidade na qual são fabricados, o que permite a produção em massa dessas peças, né? Eles são mais fáceis de ser fabricados. É muito comum a gente visualizar esses materiais vitrocerâmicos em aplicações onde eles estão sujeitos a gradientes térmicos, a altas temperaturas, né? Eles são mais resistentes a choques térmicos. Aqui eu tenho algumas aplicações, né? Eles são muito usados quando a gente precisa de conciliar resistência a choque térmico com resistência mecânica. Eles também servem como isolantes elétricos e substratos para placas de circuitos. Então aqui mesmo eu coloquei que ele tem baixo coeficiente de expansão térmica e ele tem boas propriedades para operação em altas temperaturas, né? Isso obviamente se traduz em aplicações onde peças de vidro são levadas ao forno, essas coisas. Janelas de forno, tampas de fogões de cozinha. Então são propriedades, são aplicações onde é necessária uma resistência a altas temperaturas elevadas. Bom, vidros então, questão de aplicação é aquilo, vitrocerâmicos e vidros, é isso aí. Agora, produtos à base de argila, né? A argila é uma das matérias-primas mais comuns utilizadas aí desde os primórdios da humanidade. É muito barato, é encontrado naturalmente em grande abundância, por isso que é barato, e é usado frequentemente na forma como é extraído, sem qualquer beneficiamento. Então não se faz necessário um tratamento aí para usar, para aplicar esse material. A maneira como ele é extraído, ele pode ser usado. Uma grande vantagem dos produtos à base de argila é que eles são facilmente conformados. A gente vai ver isso aqui durante essa aula, esse termo de facilmente conformados, porque durante o processo de fabricação é muito interessante que minha matéria-prima ela apresenta características de ductilidade, né? Ou seja, é importante que eu consiga deformar plasticamente aquele material, aquela matéria-prima, né? Fazer algum tipo de conformação mecânica ali. Porém, as cerâmicas
por via de regra, são materiais frágeis, né? Então geralmente são difíceis de se conformar. Porém, ah, no caso dos produtos à base de argila, a gente vê que quando mistura na proporção correta água e argila, elas formam uma massa plástica. Essa massa é muito suscetível à modelagem. Então a argila por si só, talvez não seja tão facilmente conformada. Porém, quando misturada com água, forma uma massa que é facilmente modelada. Modelada, conformada, colocada na maneira que se deseja. Né? A peça modelada é seca para tirar a umidade e depois é cozida a uma temperatura elevada para melhorar sua resistência mecânica. Então, a peça modelada ela é seca para tirar a umidade e depois ela sofre algum tipo de tratamento térmico a alta temperatura para melhorar a resistência mecânica. Tem duas classificações básicas para produtos à base de argila. Produtos estruturais à base de argila e louças brancas. Né? Os produtos estruturais têm tijolos, azulejos, tubulações de esgoto. Né? São aqueles em que eu preciso de uma resistência mecânica mais elevada para aplicações de responsabilidade. E as louças brancas, né? Louças brancas vocês pensam naqueles pratos de porcelana, produtos de cozinha de porcelana, vasos de argila, louças no geral. Né? Louças brancas elas só são brancas porque elas são queimadas a altas temperaturas. Então, do ponto de vista de engenharia, louças brancas não são tão interessantes, porém, os produtos estruturais à base de argila são sim interessantes. Bom, agora vamos para os refratários. Toma água. Bom, materiais refratários. A gente vê refratários pela primeira vez, pelo menos eu me lembro assim, quando a gente estuda fundição. Não sei se chegaram nessa parte ainda, mas os refratários têm participação muito efetiva no processo de fundição. O que são materiais refratários? O que são cerâmicas refratárias? São materiais cerâmicos que são capazes de resistir a temperaturas muito altas sem se fundir ou decompor. Eles são materiais que são capazes de permanecer em ambientes muito agressivos sem qualquer tipo de reação. Então, são materiais que são muito desejados para situações onde tem ambientes agressivos e temperaturas muito elevadas. Além disso, os refratários têm que ter uma habilidade de proporcionar isolamento térmico. Né? Isso, frequentemente, como está escrito aqui, é uma consideração importante. Bom, o desempenho de um material refratário depende da sua composição. Com base nesse critério, a gente pode subdividir os refratários em 4 tipos, como estava naquela classificação inicial que eu passei lá atrás, que é argila refratária, refratário de sílica, refratário básico e refratários especiais. A argila refratária, é o primeiro que eu vou comentar aqui agora, pode vir, dependendo da literatura, dentro da classificação de produtos à base de argila. Porém, por ser uma argila refratária, aqui no livro do Cálice está em refratários. Isso aí é mais uma questão de consideração, isso não é tão importante. Opa, aqui tá meio fora. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de refratários, uma característica muito importante que a gente tem que levar em consideração é a porosidade. Na verdade, não só em questão de refratários, mas em questão de qualquer que seja a cerâmica, a porosidade é uma variável microestrutural super importante, que ela deve ser controlada. Então, para refratários, obviamente, a porosidade deve ser controlada, né, para produzir um tijolo refratário que apresente as características desejadas. Resistência mecânica, capacidade de suportar carga e resistência ao ataque por corrosivos, todas essas características que são desejadas dos refratários, elas aumentam quando a gente reduz a porosidade. Então, se eu não me engano, tem até um gráfico que eu apresentei na aula passada, no capítulo 12,
que deixa isso bem claro, que à medida que a porosidade aumenta, as propriedades desejadas reduzem, né? Então, para a gente, é muito importante ter uma alta porosidade, né? Simultaneamente, as características de isolamento térmico e resistência a choques térmicos são reduzidas com a redução da porosidade, né? Obviamente, a porosidade ótima depende das condições de serviço. Ou seja, a gente tem que obter uma porosidade ótima aí, né? Porque ao mesmo tempo que melhora algumas propriedades, piora outras, mas a gente tem que por isso a gente tem que otimizar essa variável, né? Esse parâmetro. Então, assim, acho que da maneira que eu tinha falado anteriormente, pode ter parecido que porosidade é totalmente indesejado. Para essas primeiras características aqui, sim, essas propriedades aqui iniciais que eu falei aqui, de resistência mecânica, de capacidade de suportar carga, resistência a ataque corrosivo, para melhorar só essas propriedades, eu tenho que ter uma porosidade muito baixa. Só que a porosidade muito baixa quer dizer que piora um pouco a questão do isolamento térmico e a questão de resistência a choques térmicos. Então eu tenho que achar um valor ótimo aí para melhorar todas as propriedades envolvidas, ter um valor ótimo para todas as propriedades envolvidas. Então a porosidade deve ser otimizada, né? Lembrando que isso aqui vale para refratários apenas, né? Que essas características citadas aqui elas estão pensando nas aplicações de refratários. Quando eu falo dessas características, estou falando em relação às aplicações de refratários. Aqui eu tenho a composição de 5 refratários comuns, né? Argila refratária, sílica, periclásio. Aqui eu tenho alguns tipos, todos eles são formados de óxidos, principalmente de alumínio e de sílica. Aqui esses últimos aqui tem até um pouco mais de magnésio, né? Em suas partes principais, né? E que é a porosidade aparente para essas aplicações. Aqui a gente vê que está por volta aí de 20%. Isso é um valor ótimo pensando nas propriedades necessárias. Porém, em algumas outras aplicações, a porosidade pode chegar a valores muito maiores, né? Muito menores, aliás. Tá? Por exemplo, eu já falei algumas vezes lá na aula mesmo que minha dissertação de mestrado meu projeto de mestrado foi todo baseado em materiais cerâmicos. Eu tive que produzir materiais cerâmicos. Um cerâmico supercondutor, um cerâmico que a gente considera que seja uma cerâmica avançada. Para que meu produto final tivesse as propriedades que eu gostaria que tivesse, a porosidade tinha que ser mínima. Tinha que ser assim, de 95% para cima. Assim, aliás, perdão, eu falei o contrário. A porosidade tinha que ser no máximo de 5%. Né? Ela não podia passar muito disso. Porém, para eu conseguir uma porosidade dessa, eu tenho que ter um processo de fabricação muito correto, muito cheio de recursos, né? Para vocês terem noção, um processo de fabricação de cerâmicas, aí, nanocerâmicas que eles costumam dizer, ou seja, com pós nanométricos, costuma chegar a ter porosidade da ordem de 3 ou 4%. Né? Então, isso com pós nanométricos. Então isso é muito difícil de ser alcançado. Com os recursos que eu tinha no laboratório, eu consegui fazer uma cerâmica que tinha porosidade por volta de 20%. Que, para meu método de produção, estava bom. Né? Porém, para a aplicação prática, estava ruim ainda. Né? De acordo com os recursos que eu tinha, era o melhor que eu podia fazer. Bom, agora falando sobre as divisões dos refratários, as subdivisões. A primeira delas, refratários sílico-aluminosos, né? Que são as argilas refratárias. Né? Matérias-primas são misturas de alumina com sílica. Também são conhecidos como argilas refratárias de alta pureza. Esses tijolos sílico-aluminosos eles são usados na construção de fornos para condicionar atmosferas quentes e para isolar termicamente elementos estruturais de temperaturas excessivas. Né?
ou seja, são materiais muito resistentes ao calor. Então esse é o primeiro tipo, são as argilas refratárias aqui. Falando brevemente, porque não precisa entrar tão a fundo nessas subdivisões aí de refratários. Né? Refratários à base de sílica, que também são conhecidos como refratários ácidos. Obviamente, tem a sílica como principal elemento, principal componente. Esses materiais são conhecidos por sua capacidade de suportar cargas em temperaturas muito elevadas. São usados comumente em tetos de arcos de fornos para a fabricação de aços e vidros. Nessas aplicações aí que eu citei, pode ser que atinjam temperaturas da ordem de 1650 graus Celsius, ou seja, temperaturas muito elevadas. Ou seja, são materiais que aguentam temperaturas altas e têm grande capacidade de suportar cargas nessas altas temperaturas. São os refratários ácidos. Eu também tenho os refratários básicos, que é o nosso terceiro tipo de refratários. São refratários ricos em periclásio ou magnésio. São óxidos de magnésio. Eles podem conter também cálcio, cromo e ferro. Esses refratários eles são muito resistentes ao ataque por escórias contendo concentrações elevadas de óxido de magnésio e óxido de cálcio. Ou seja, a principal aplicação desses materiais é em fornos de produção e refino de aço, onde eu tenho essas escórias com essas concentrações elevadas de óxidos. E é aí que esses refratários entram. Beleza? Então, mais um tipo aí de refratário. Refratários básicos. Já falei dos refratários à base de argila, dos ácidos e dos básicos. E por último, os refratários especiais, que são aqueles que são usados em aplicações muito específicas. Né? São óxidos com pureza relativamente alta e podem ser produzidos com baixíssima porosidade. Como eu falei, a porosidade deve alcançar aí valores menores que 5%. Estão incluídos nesse grupo a alumina, sílica, magnésia, berília, zircônia e etc. São alguns tipos aí de refratários especiais. Como esperado, esses refratários especiais são relativamente caros. Lembrando que eu tinha falado sobre isso naquele capítulo inicial, lá sobre os materiais não ferrosos. Tem alguns materiais para aplicações super específicas que eles inevitavelmente acabam sendo muito caros. Né? Esse é o caso dos refratários especiais. Eles são usados em aplicações muito específicas e por isso as indústrias só fazem aquisição desse tipo de material ou de produtos, dispositivos com esse material quando é necessário usar em aplicações muito específicas. Beleza? Então são caros, específicos e esses são os refratários especiais. Eu tenho aí então já os 4 tipos de refratários. A base de argila, ácidos, básicos e especiais. Beleza? Agora vamos para os abrasivos. Bom, vou voltando aqui, que eu dei uma pausa nessa aula aqui, porque tive problemas operacionais aqui agora. Toda vez que chega alguém com compra aqui, meu cachorro fica doido, começa a latir e não dá pra falar direito. Não sei nem se vocês escutaram um latido aí no fundo. Problemas das atividades não presenciais, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Finalizando refratários, vamos para abrasivos. Para cerâmicas abrasivas. As cerâmicas abrasivas a gente costuma ver com muita frequência quando a gente estuda metalografia, né? Aquela questão do processo de lixar, de polir, até outros processos de fabricação dentro de uma oficina, né? Esmerilhamento, né? Todos esses processos que eu falei são processos que utilizam abrasivos em algum tipo de dispositivo. Então as cerâmicas abrasivas são usadas para desgastar, polir ou cortar outros materiais que têm obrigatoriamente menor dureza. Então a gente já pode saber que as cerâmicas abrasivas elas necessariamente têm que ter uma dureza grande. A exigência principal para esse grupo de materiais, portanto, é alta dureza e ou alta resistência ao desgaste. Além disso, o alto grau de tenacidade também é importante, né? Porque senão as partículas abrasivas elas vão se fraturar com facilidade. Então, para abrasivos, o que é importante? Dureza
resistência ao desgaste e alto grau de tenacidade. Como o atrito ele também produz calor, né, também é necessário que esses materiais tenham características refratárias. Então eles têm que apresentar um pouquinho de resistência a altas temperaturas também. Entre os materiais cerâmicos abrasivos comuns, a gente tem o carbeto de silício, carbeto de tungstênio, óxido de alumínio, que é o corindon, a areia de sílica, né? Tem alguns exemplos aí de abrasivos comuns. Como eu já tinha falado antes, os materiais abrasivos podem ser usados de várias maneiras, colados em discos de esmerilhamento, abrasivos revestidos em lixas e como grãos soltos. Né? Tem uma parte da engenharia de materiais que estuda isso bem mais a fundo, né? Que é a parte de tribologia, que estuda mais esse mecanismo do atrito ali, desgaste, né? Como as coisas se relacionam. Mas, enfim, abrasivo, a lógica é bem intuitiva, né? É tudo muito lógico. Precisa de alta dureza, alta tenacidade, alta resistência ao desgaste. São usados para polir, para lixar, para fazer esmerilhamento. Né? Essas são as aplicações. Os cimentos, para a gente aqui na engenharia mecânica, não é algo que a gente estuda muito a fundo, né? Os cimentos são materiais cerâmicos, né? Cimentos inorgânicos. A gente tem um exemplo aí de cimento, gesso de Paris, cal, né? Esses materiais eles têm a capacidade de serem produzidos, né? Eles nos dão a possibilidade de produzi-los em quantidades grandes. E a característica principal desse tipo de material é que, quando misturado com água, forma uma pasta que facilita o processo de moldar, que reage, endurece e facilita o processo de moldar. Então, só para dar um parênteses para os cimentos aqui, é exatamente isso. Os cimentos geralmente eles têm que ter uma alta resistência à compressão, né? Como a gente usa cimento na maioria das vezes em aplicações estruturais, tem que ter alta resistência à compressão. Talvez sejam até frágeis em tração, mas a compressão eles têm que ser resistentes. E é isso aí. Então, cimentos, morreu aqui. Abrasivos, eu já tinha falado antes, cimentos, pronto. Agora vamos para os carbonos, né? Naquela classificação inicial que eu botei, tipo num fluxograma, num organogramazinho, num gráficozinho, não tinha carbonos, né? Porém, como o livro que eu estou usando aqui, a versão do Kalister que eu estou usando, fala sobre carbonos, e essa versão é um pouco mais nova, eu acho justo falar um pouco sobre carbonos também. Até porque muitas vezes a gente passa muito tempo estudando materiais que já estão muito difundidos. Por exemplo, aços. O que a gente estuda sobre aços dentro de engenharia mecânica é algo que não vem mudando muito nos últimos anos. É algo que o que eu estudei, o que meu irmão estudou há 20 anos atrás, é basicamente a mesma coisa, acrescentando uma coisinha ou outra ali. Então são coisas que já tem são os materiais clássicos. A gente foca muito nos materiais clássicos e muitas vezes deixa de falar dos materiais mais novos que vêm surgindo. Né? Nesse contexto, eu acho importante falar dos carbonos e das cerâmicas avançadas, que são os outros dois tipos de cerâmicas que a gente vai ver nessa aula de hoje. Primeiramente, carbonos. Como a gente já viu várias vezes durante o curso de engenharia mecânica, os carbonos eles podem aparecer de várias maneiras. Né? É um material alotrópico. Né? Uma das maneiras mais famosas que o carbono pode aparecer é em forma de diamante. As propriedades físicas do diamante são extraordinárias. Né? Às vezes a gente fala de diamante falando que é um material muito duro, muito baixa condutividade, mas tem tantas propriedades boas no diamante que realmente essa palavra extraordinária descreve bem o material. Quimicamente ele é inerte, ele é resistente a uma grande quantidade de corrosivos. Entre os materiais brutos, o diamante é o mais duro, né? Tem uma dureza muito alta. Além disso, entre os sólidos, ele tem o mais baixo coeficiente de atrito por deslizamento. Sua condutividade térmica é elevada, ou seja, transmite calor com facilidade.
e suas propriedades elétricas são notáveis, né? Além disso, o diamante tem alto índice de refração, o que, somado ao brilho óptico dos monocristais, torna o diamante uma pedra preciosa de muito valor, né? Na verdade, é a pedra preciosa de maior valor entre as pedras preciosas. Talvez alguém que entenda disso possa até me corrigir falando de alguma outra pedra que eu não conheço, mas, por via de regra, o diamante é a pedra preciosa de maior valor. Industrialmente, os diamantes também são extensivamente utilizados. A gente estuda aqueles ensaios de dureza, que muitas vezes a gente usa um penetrador de diamante. Isso é só um exemplo de onde a gente usa diamantes na indústria. São usados em aplicações que exploram sua extrema dureza, resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. As aplicações incluem as pontas de brocas e serras revestidas com diamante, matrizes para trifilação e como abrasivos usados em equipamentos de corte, moagem e polimento. São alguns tipos de aplicações dos diamantes industriais. Os diamantes, o carbono ele só se manifesta na forma de diamante em altas pressões. Então, quando falo altas pressões, são pressões muito altas mesmo, né? Que produzir essas pressões no laboratório era inviável até metade do século passado. Então, por isso que era muito pesquisado, muito procurado diamantes brutos, né, em minas, etc. Só que, a partir de 1950, foram desenvolvidas algumas técnicas para criar uma pressão muito elevada, de maneira que consiga produzir um diamante sintético, né? E essas técnicas de 1950 para cá elas têm sido mais estudadas, estão bem mais difundidas, né? Inclusive um orientador meu lá na UFES, ele tinha patenteado um aparelho que criava alta pressão, né? O objetivo dele não era criar diamante, né? Era um outro objetivo, mas criava uma pressão muito alta dentro do laboratório, que é perigoso e difícil, né? Essas técnicas aí, como eu estava dizendo, foram refinadas de maneira que atualmente uma grande proporção dos diamantes industriais são sintéticos, assim como alguns usados como pedras preciosas. Então hoje a gente não depende da sorte de algum mineiro, quando digo mineiro, que trabalha em mina, algum mineiro achar algum pedra de diamante. Hoje em dia os diamantes são produzidos também em laboratório. Outra forma que o carbono pode aparecer é a forma de grafita, né? A grafita é uma estrutura extremamente anisotrópica. Anisotropia, lembrando, é a direcionalidade das propriedades. Dependendo da direção cristalográfica que a gente observa alguma propriedade, esses valores vão mudar. Tem propriedades diferentes para cada direção. Existe uma grande diferença entre as propriedades da grafita e do diamante. O diamante é aquele material que é o melhor de todos, o excelente. E a grafita ele tem uma propriedade diferente desse material, do diamante, né? Mecanicamente, a grafita ela é macia e quebradiça, ou seja, ela é frágil, e possui baixa dureza, e possui um modo de elasticidade significativamente menor. O modo de elasticidade é muito menor que o diamante. O diamante é um material extremamente rígido, tem uma modo de elasticidade muito alta. Sua condutividade elétrica é muito maior que a do diamante, mas a condutividade térmica é praticamente a mesma. Então, apesar da grafita e do diamante serem basicamente formados do mesmo material, mesmo elemento, o carbono, as propriedades são totalmente diferentes. Essa é a ideia de material alotrópico, né? Um material cujas propriedades dependem da estrutura que é formada. Outras propriedades da grafita incluem boa estabilidade química em temperaturas elevadas, em atmosferas não oxidantes, alta resistência a gradientes térmicos, alta absorção de gases e boa usinabilidade, né, devido à sua maciez. As aplicações para grafita incluem lubrificantes, lápis, eletrodos de baterias, materiais para fricção, resistência para fornos elétricos, eletrodos de solda, cadeios metalúrgicos e etc. Agora eu até lembrei que
quando eu estava falando de chumbo, lá em materiais não ferrosos, eu comentei que o chumbo era um lubrificante sólido. E alguém na sala comentou que a grafite também era. Exatamente, tem essa aplicação também como lubrificante. Enfim, grafita é isso aí. É outra forma do carbono. A segunda forma que eu estou mostrando agora aqui. Terceira forma são as fibras de carbono. São fibras de pequeno diâmetro, alta resistência e alto módulo de elasticidade, compostas por carbono, e são usados como reforços em compósitos com matriz polimérica. Então as fibras de carbono são usadas geralmente em compósitos, né? O carbono nessas fibras se encontra na forma de camadas de grafeno. Do grafeno eu vou falar depois, mas é importante falar que a fibra de carbono nada mais é que várias camadas de grafeno. Tem dois tipos de estrutura de fibra de carbono. A primeira delas é a fibra de carbono grafítica, onde as camadas de grafeno têm uma estrutura ordenada, tem a mesma estrutura ordenada da grafita. Né? Aí os planos são paralelos uns aos outros e possuem ligações interplanares de Van der Waals, que são aquelas mais fracas. Né? Então, quando eu tenho as camadas de grafeno têm estrutura ordenada, eu tenho uma fibra de carbono grafítica. Por outro lado, quando eu tenho uma estrutura desordenada, quando as lâminas de grafeno ficam aleatoriamente dobradas, inclinadas, contorcidas, na forma de uma bagunça toda, isso é o que a gente chama de fibra de carbono turbostrática. Então, quando as camadas de grafeno elas estão ordenadas, eu tenho fibras de carbono grafíticas. Quando as lâminas de grafeno estão desordenadas, eu tenho fibra de carbono turbostrático. São dois tipos aí. As fibras grafíticas possuem tipicamente módulos de elasticidade maiores do que as fibras turbostráticas, enquanto que as turbostráticas tendem a ser mais resistentes. Então cada uma tem sua propriedade específica aí, que é onde ele vai ser melhor aplicado. Uma vez que a maioria das fibras é composta tanto pela forma grafítica quanto pela forma turbostrática, o termo carbono em lugar de grafita é usado para determinar essas fibras. Né? A maioria das fibras, então, ela na verdade é uma forma híbrida entre fibras grafíticas e turbostráticas. O nome grafítica vem porque a grafita ela tem uma estrutura ordenada, né? Que é a característica da fibra de carbono grafítica. Tem três tipos de reforço comuns usados em compostos poliméricos. São fibras de carbono, fibras de vidro e fibras de aramida. Entre esses três, as de carbono são as que têm maior módulo de elasticidade e maior resistência mecânica. Além disso, obviamente, são as mais caras. Né? As fibras de carbono possuem a característica mais notável das fibras de carbono é que possuem uma resistência mecânica boa e um peso muito menor, uma densidade muito menor. Tem um módulo de elasticidade muito bom e um peso muito baixo. Então tem uma boa relação entre módulo de elasticidade, peso e resistência mecânica e peso. Né? Isso se torna um material muito bom. Né? Até porque a maioria das aplicações aí, quanto mais pesado o material, pior. Né? Então essa boa razão entre características mecânicas e peso é o que torna a fibra de carbono tão interessante. Porém, elas são muito caras. Então, na maioria das vezes, eu até falo isso nas aulas de extração de materiais, muitas vezes a gente tem um compósito cujas propriedades são excelentes, são maravilhosas e aplicam a vários problemas. Porém, muitas vezes, esse compósito vai ser caro demais. Então, a gente tem que buscar algo menos caro, pode dizer assim. Bom, agora indo para cerâmicas avançadas, né? Eu falei aqui eu falei das fibras de carbono, diamante da grafita. Tem outras estruturas de carbono, mas elas estão aqui dentro de cerâmicas avançadas. Né? O que são as cerâmicas avançadas? Né? As cerâmicas que a gente estuda tradicionalmente, aquelas de óxido, aquelas de base de argila, os refratários, são cerâmicas clássicas. Né? São cerâmicas cujas características elas
elas estão dentro daquelas que a gente costuma visualizar quando a gente estuda a definição de cerâmica. São materiais frágeis, de alto ponto de fusão, duros, isolantes térmicos, isolantes elétricos, né? Essas são as características clássicas dos cerâmicos. As cerâmicas avançadas, elas reúnem características que não são clássicas das cerâmicas, né? O meu próprio exemplo, que eu já falei no projeto de mestrado, eu estudava uma cerâmica avançada, que era uma cerâmica supercondutora. Então a gente sabe que as cerâmicas clássicas, por via de regra, elas são isolantes. Porém, essa cerâmica avançada ela é supercondutora, né? Tem umas características elétricas especiais. Então, resumindo aqui de maneira geral, as cerâmicas avançadas são um conjunto de cerâmicas com características especiais, podemos dizer assim, né? São as novas cerâmicas, né? São aquelas que estão mais presentes nas tecnologias de ponta mais atuais. Em particular, as propriedades elétricas, magnéticas e ópticas, assim como combinações de propriedades exclusivas de cerâmicas, têm sido exploradas em uma gama de novos produtos. O que eu quero dizer nesse parágrafo é que, dentro dessas cerâmicas avançadas, esses comportamentos especiais que essas cerâmicas avançadas apresentam, geralmente são associados a propriedades elétricas especiais, elétricas, magnéticas e ópticas especiais, né? No meu caso, é uma cerâmica supercondutora. Existem outros casos com cerâmicas com características elétricas diferentes, né? Então, tem muitas cerâmicas avançadas e de mais diversos tipos. O primeiro exemplo que cito aqui no livro são sistemas microeletromecânicos, né? São sistemas inteligentes em miniatura, consistem de um grande número de dispositivos mecânicos integrados a grande quantidade de elementos elétricos em um substrato de silício. São uma grande quantidade de dispositivos mecânicos que são integrados a grandes quantidades de dispositivos elétricos em um substrato de silício. É o que compõe aí circuitos integrados, geralmente. O processamento dos sistemas microeletromecânicos é praticamente igual à produção de circuitos integrados à base de silício, né? Porém, alguns componentes mecânicos são fabricados usando técnicas de microusinagem, porque aqui eu estou falando de algo na escala micro. Um exemplo de aplicação prática desses sistemas microeletrônicos é um acelerômetro, um sensor de aceleração e desaceleração, né? Acelerômetro, usado na ativação de sistemas de airbag em acidentes de automóveis. Esse é um exemplo de aplicação prática desses sistemas microeletromecânicos. Para essa aplicação, o componente microeletrônico importante é um microeixo autoportante. Então são dispositivos eletromecânicos muito pequenos que são utilizados em uma série de aplicações aí. Comparando os sistemas convencionais, a grande vantagem dessas unidades microeletromecânicas é que eles são menores, mais leves, mais confiáveis e são produzidos a um custo muito menor, por ter essa escala micro, né? Então esse é o primeiro tipo aí de cerâmica avançada. Aqui eu tenho os nanocarbonos, os fullerenos. Lembrando, aqui é outro tipo de cerâmica avançada, né? Lembrando que alguns tipos de produtos à base de carbono eu deixei para colocar aqui dentro de cerâmicas avançadas, de acordo com como está o livro, né? Fullereno foi descoberto no final do século passado. Um tipo de fullereno clássico é um aglomerado esférico oco contendo 60 átomos de carbono, né? Os átomos de carbono se ligam uns aos outros para formar configurações geométricas hexagonais ou pentagonais. Esses átomos são organizados de maneira que a superfície molecular da estrutura exibe uma simetria de bola de futebol. Tem uma imagem no próximo slide que deixa isso muito claro, né? E material composto por 60 moléculas de carbono é conhecido como Buckminster Fullerene, que é em homenagem a quem descobriu, né? Aqui é a estrutura, né? Como falei, é uma estrutura oca com vários átomos de carbono nessa direita aqui em pentágonos, nessa esquerda aqui em hexágonos. Então tem uma estrutura similar a uma bola de futebol mesmo, né?
Use aplicações potenciais dos fluorenos são os antioxidantes, biofarmacêuticos, catalisadores, células solares orgânicas, baterias de vida longa, supercondutores para altas temperaturas e ímãs moleculares. Esses são os tipos de cerâmicas avançadas. De cerâmicas avançadas, assim, de fluoreno, na verdade, né? Dentro de fluorenos, essas são as aplicações que são mais utilizadas. Mas lembrando que os fluorenos, eles foram descobertos há pouco tempo, relativamente há pouco tempo. Então, isso não é uma tecnologia que está muito difundida ainda, né? Isso é algo que ainda é constantemente estudado. Outro exemplo são dentro dos nanocarbonos, são os nanotubos de carbono. Lembrando que nano já vem de uma escala muito menor, né? 10-9. A sua estrutura consiste em uma única lâmina de grafita, ou seja, o grafeno, né? Enrolada na forma de um tubo. Ou seja, é uma lâmina de grafeno enrolada na forma de um tubo. Cada nanotubo é uma única molécula composta por milhões de átomos. Os nanotubos eles são resistentes, muito resistentes e rígidos, além de serem relativamente dúcteis, né? Esse é um dos materiais mais resistentes que a gente já conhece. Os valores para módulo de elasticidade dos nanotubos são da ordem de terapascal, ou seja, o módulo de elasticidade desses nanotubos é muito elevado, é extremamente elevado. Adicionalmente, os nanotubos apresentam massa específica relativamente baixas, né? Por eles terem um módulo de elasticidade tão alto, eles são utilizados muitas vezes em aplicações estruturais, né? A resistência mecânica desse material é tão boa que eles são utilizados geralmente em aplicações estruturais. Na verdade, eles têm potencial para ser utilizados em aplicações estruturais, porque, como disse anteriormente, essa tecnologia ainda é nova, ainda está sendo aprimorada, né? Os nanotubos de carbono também apresentam características elétricas únicas e são sensíveis à estrutura. Dependendo da orientação das unidades hexagonais no plano de grafeno em relação ao eixo do tubo, o nanotubo pode comportar-se eletricamente tanto como metal, ou seja, um condutor, quanto um semicondutor. Então, dependendo da estrutura desse nanotubo de carbono, ele pode ter característica elétrica de um condutor ou de um semicondutor. Então, isso é mais uma característica que pode ser convertida em aplicações especiais. Como metal, ele tem potencial para ser usado como fiação em circuitos de pequena escala. No estado semicondutor, eles podem ser usados para transistores e diodos. Entre outras aplicações interessantes, a gente tem células solares mais eficientes, capacitores melhores para substituir as baterias e aplicações envolvendo remoção de calor. Essas são as aplicações potenciais para os nanotubos de carbono, né? Então são materiais que têm propriedades elétricas dependendo da estrutura, que têm alta rigidez, altíssima rigidez, têm boas propriedades mecânicas e são compostos basicamente de uma molécula só, né? Uma molécula de grafeno. Falando em grafeno, dentro dos nanocarbonos a gente também tem o grafeno, né? Que é aquele material que é muito falado hoje em dia. O grafeno consiste em uma única camada atômica de grafita composta por átomos de carbono hexagonalmente ligados por ligações sp2. Né? Tem duas características do grafeno que o tornam um material excepcional. Em primeiro lugar, a ordem perfeita que é encontrada nas suas lâminas. O grafeno ele não apresenta defeito nenhum. Lá no capítulo 4, a gente estudou, capítulo 4 do Callister, vocês estudaram que todo material tem algumas imperfeições na estrutura cristalina, né, como lacunas, autointersticiais, essas coisas. O grafeno não tem uma estrutura perfeita, não tem defeito nenhum. Essa é a primeira característica do grafeno que o torna um material excepcional. A segunda é que essas lâminas são extremamente puras, né? Ou seja, só temos átomos de carbono nesse material. Então, pensando agora para o lado de propriedades, a gente pode chamar o grafeno de um supermaterial. Aqui no livro ele usa o termo material definitivo. É o material mais resistente conhecido,
o melhor condutor térmico e possui a mais baixa resistividade elétrica, ou seja, é o melhor condutor elétrico. Adicionalmente, ele é transparente, quimicamente inerte e possui um modo de elasticidade gigantesco, né, da ordem de terapascal. Ou seja, é um material que tem propriedades excelentes, tanto mecânicas, quanto elétricas, quanto térmicas. Então, um material excelente. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz quando vê que a gente tem acesso a um material tão bom é por que não estamos utilizando esse material já em grande escala, né? O potencial tecnológico dele é obviamente enorme. Ele reúne uma série de propriedades que são desejáveis na maioria dos materiais, na maioria das aplicações. É esperado que o grafeno revolucione muitas indústrias, né? Aqui eu citei o exemplo de eletrônica, energia, transportes, medicina, aeronáutica. Isso ainda não aconteceu porque o método de produção do grafeno ele precisa ser otimizado, né? Eu preciso ter um método mais barato e mais confiável, que eu não tenho hoje em dia. Então, o avanço da tecnologia e da ciência vai trabalhar no sentido de produzir, de conceber métodos de produção mais econômicos e confiáveis para fabricar o grafeno. Essa é a condição necessária para que a revolução do grafeno aconteça. Beleza? Então, dos 93 slides que a gente tinha aqui, eu vou encerrar aqui agora nesse 49. Para a próxima semana eu faço outra videoaula com o restante dos slides. Não deixem de fazer o resumo. Presta atenção na aula, obviamente, isso cai na prova. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem mensagem, e-mail, WhatsApp. Eu sei que algumas pessoas já têm entrado em contato comigo. Eu sempre respondo assim que eu puder, assim que eu posso. E é isso aí. Boa semana a todos. Até semana que vem.